Seja muito bem-vindo ao grande e novo NPcast, um podcast totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu, até porque nós vamos trazer algo muito mais dinâmico que vai influenciar a parte de empreendedorismo, de família, de relacionamento, do lado espiritual e de diversas coisas. E hoje é o nosso primeiro episódio, então desde já eu quero pedir para você que possa me ajudar fazendo sabe o quê? Clicando aqui no YouTube, compartilhando com seus amigos, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, ou também você pode fazer o seguinte, se você está escutando aí no seu carro pelo Spotify, pega ali rapidinho, só adiciona a gente ali naquele link para que você possa sempre receber uma notificação. Isso é muito importante para que cada vez mais o nosso negócio possa alcançar outras vidas, para que a informação seja de transformação. Essa é a ideologia do NPcast, um podcast voltado à transformação, comunicação, conteúdo de verdade. Cada novo episódio que você vai ver aqui, esse aqui como é o primeiro, eu tenho que trazer todos esses tipos de alerta para você. Você vai receber um novo item na tua vida. Você vai construir várias pecinhas com todos os episódios. Realmente, sabe aquelas figuras de mosaico onde você encontra nas igrejas grandonas ali, que você vê vários pedacinhos que constroem uma grande imagem? É essa a ideia do NPcast. É um podcast onde você vai receber pecinha por pecinha, uma vez por semana, que vai transformar você, vai transformar a sua vida numa figura muito grande, bela e que gere transformação em outras vidas. Minha função, transformar a sua vida para que você possa transformar muito mais pessoas. E, para validar o nosso primeiro episódio, eu trouxe alguém muito importante para a minha vida e que pode compartilhar diversas coisas. Na verdade, sempre falo em todas as palestras, sempre falo em todos os lugares, porque foi um cara que me ajudou a chegar até aqui, que, de alguma maneira ou de outra, me gerou também, que hoje eu tô com ele aqui, meu grande amigo e meu grande parceiro, meu pai, Sérgio Pousa Filho. Pai, é um prazer ter você aqui. Pô, já chorei no primeiro episódio. É isso aí, pai, seja muito bem-vindo ao NPcast, para mim é um prazer estar com você aqui no início dessa jornada. É uma trilha que a gente já sabe que, igual todos os outros negócios que eu já me envolvi, não vai ser fácil, mas eu queria trazer você nesse primeiro para a gente poder compartilhar as coisas, falar com as pessoas, então seja muito bem-vindo. Meu filho Neto, é uma alegria, uma satisfação muito grande. Me sinto honrado de participar desse podcast aí, NPcast, né? É o primeiro aí de vários episódios que vão ter. Eu tenho a certeza que vai ser um trabalho assim diferente, dinâmico. E eu creio, né, que nesse conteúdo que nós vamos ter hoje, muitas coisas vão estar revelando da pessoa, né, do Neto Pousa, né, que hoje é o Neto Pousa, né, mas a gente, quando elaborou, teve essa ideia, né, Netão, de fazer esse podcast, até foi por conta de alguns trabalhos, né, para chegar. Isso é importante, isso é muito legal, e eu tenho certeza que no decorrer aí, nós vamos estar falando um pouco sobre isso aí, e você que está curioso para saber um pouco do Neto. Aí eu vou falar agora, como ele diz, né? Nada melhor do que o pai falando, né? Todo mundo falando é bom, mas o pai falando aí é diferente, tá? E a dinâmica foi exatamente isso. Quando meu pai comentou comigo, falou, Neto, você sempre vai levar outros empresários, vai levar outros empreendedores, gente de negócio, para falar, para gerar novas oportunidades, gerar conteúdo e tal. Legal. Todos os lugares que você vai, você fala muito da sua história. Então, já pensou criar um episódio onde eu possa ser a testemunha viva de tudo o que aconteceu? Falei, cara, se você quiser participar, e hoje ele está aqui. Então, meu pai não está aqui somente para falar da história da nossa família, que é muito importante também, que eu vou deixar ele compartilhar um pouco aqui da relação, quem compõe a nossa família, quem são as pessoas que geralmente estão no meu dia a dia. É realmente um episódio que vai falar muito da nossa história, que reflete diretamente em tudo que vocês vão ver daqui para frente. Então, pai, se quiser começar aí do jeito que você quiser falar da nossa família, tá na tua mão. Bom, pessoal, eu tenho certeza que todo mundo já conhece o Neto Pousa, até por conta dos trabalhos que já foram feitos e estão sendo realizados, por várias palestras que ele já fez também. E ele conta, né, as histórias que são verdadeiras, já quero dizer de antemão, são verdades, realidades. E eu vim também pedir para participar, né, por conta de como tudo isso começou para chegar, né, na NP Company, né, o Neto Pousa, quem que é e tal, enfim. E, assim, nós somos de uma família muito simples, né? E quando a gente fala de simplicidade, a gente fala de passar, assim, situações, e ele sempre fala isso, não passamos necessidade, mas passamos momentos, assim,
que algumas privações que a gente não pôde ter aquilo que talvez... Na verdade, era passar necessidade, mas passamos vontade. É, a vontade. E aí, uma certa ocasião, ele fala isso, eu vou reafirmar isso, quando ele vai falar acerca de uma certa camisa que ele queria, né? O Neto queria uma camisa. O Neto sempre gostou de coisa boa, viu, pessoal? Netão, ele sempre gostou de coisa boa. E ele pediu uma camisa, né? E naquela época a gente realmente passava assim, para comprar o a mais ficava difícil, né? Para comer, para viver dava, mas o a mais era complicado, era difícil. E aí o Neto, eu falei para ele, Netão, é o seguinte, dinheiro eu não tenho. Eu tenho um amigo aí, né, que ele trabalha com produto de limpeza. Se você quiser trabalhar, né, você trabalha e vê o que dá para fazer. Eu não me lembro quanto era, Netão. Era o Stefferson. Quanto que era mais ou menos? Pagava... Proporcional de hoje, assim, só pra gente ter uma base. Na época era como se fosse R$10 por semana, R$40 por mês, que hoje daria lá colocar uns 400, 600 reais aí, né? Isso. Inflação, tudo daria mais ou menos isso aí. Vamos colocar uns 400 conto por mês aí. E eu falei pra ele, né? Eu falei, Netão, é assim, você não precisa ajudar com nada em casa. Não precisa ajudar com nada, somente... Mas também imagina ajudar com R$40, né? Aí já ia ser mais difícil ainda. Aí eu falei para ele, Netão, você não precisa ajudar com nada, você vai comprando as suas coisas. E daí começou, né? Ele trabalhou nesse produto de limpeza por um certo tempo. E ele, depois dali, ele foi trabalhar no mercadinho do seu Ademir. O seu Ademir, eu nem comento muito nas palestras, acredita? Assim, eu acredito porque o Stefferson, que era o dono da lojinha de produto de limpeza, Isso. é um marco muito grande para mim, né? Certo. O seu Ademir também mas eu acho que eu fiquei muito pouco tempo lá, né? Porque ali na sequência já o meu irmão também me viu trabalhando e já queria um emprego, e eu passei o do seu Ademir para ele e depois fui para a lanchonete pro Ricardinho. Mas nesse inteirinho aí do seu Ademir, foi uma fase que eu já estava ganhando na época, o Stefferson era 40 e o seu Ademir era R$220 por mês, R$230 por mês ali. Mas foi uma fase, imagina só, tem que pensar você que está em casa agora no carro. Eu tinha 13 anos de idade no Stefferson, né, que era o produto de limpeza. Inclusive, se esse vídeo chegar até você, me manda uma mensagem, cara. Seria, acho que, muito honroso poder falar com você hoje também. Então, o que acontece? Eu não tinha noção do que era trabalhar. Para mim, todo mundo que trabalhava conseguia comprar alguma coisa. Então, eu falei, cara, eu só preciso trabalhar. E aí, surgiu essa oportunidade do Stefferson. Eu estudava das 7 da manhã até o meio-dia e 20. Meio-dia e 20 eu saía da escola, 1h30 eu entrava no Stefferson e até às 18 horas de segunda a sexta. E sábado era das 10 da manhã até às 18 horas. E eu ganhava R$10 por semana. Esse primeiro ponto aqui eu acredito que já é uma chave legal, porque a galera quer o melhor momento de tudo, quer comer o filé mignon logo de primeira. Mas não é que o Stefferson pagava R$10 e isso estava errado ou estava certo na época, não. Mas a minha vontade de fazer e ter alguma coisa era a diferença. Eu coloquei, numa fase conversando com alguns amigos meus, eu chego à conclusão que todas as coisas você tem que ter um objetivo muito claro. Eu tinha um objetivo que era a camiseta. A camiseta, pior de tudo, que ela custava R$40, mesmo, né? Era acho que 60, 40, R$60 eram 6 semanas trabalhando, tá, gente? Mas segue aí, pai. E aí, desse mercadinho, eu me lembro até, não sei se tu vai lembrar dessa, hein? Logo naquela fase que o Palmeiras estava até bem, lembra? Opa. E aí ele queria comprar uma camisa oficial. O Neto tem uma vantagem nesse negócio. Ó, o Neto não usa nada falsificado. Já vou dar esse spoiler aí para vocês. Ele não usa nada falsificado. Eu fico sem. Fica sem. Ele prefere usar uma marca, assim, popular, mais original, do que comprar falsificado. Ele não usa produto falsificado. E aí eu me lembro que tinha aquele pessoal que era os camelô, vendia a camisa do Palmeiras a R$30, R$40, R$50. Aí o Neto falou, não, pai, eu queria a camisa oficial. A gente foi ver na época... Era verde fluorescente? Era verde fluorescente. Aí, quanto que era a camisa? R$280. Que era o Valdívia na época. Era R$280. Falei, Neto, você é doido? Melhor comprar de quarentinha. Não, pai, eu vou. Aí, ainda comprou com o cartão do seu Ademir. Ele já ganhava R$200 por mês. A camiseta era 280. A camisa era 280. Se o seu Ademir não fizesse um crediáriozinho para vender no cartão, aí fez em 3 vezes ainda a camisa, né? E eu, inclusive, tenho essa camisa guardada até hoje. Cara, então, aí ele começou nesse processo. Eu me lembro que aí o Thiago entrou pro mercadinho,
E eu fui pra lanchonete. E o Neto, ele foi para a lanchonete, que era um sonho que ele também tinha. Porque tinha muitos amigos dele que trabalham. O Neto também é chapeiro, viu? Sabe fazer lanche. Não faz mais. Mas se jogar ali uma chapa aí, ele mandou bem, desenrola. Lanche e açaí, o pai faz deita. uma bagunça, mas desenrola alguma coisa. Precisa de alguém pra limpar. E aí ele foi pro Ricardinho Lanches, né? Que na época, em São José dos Campos, o Ricardinho era... assim, um top, né? Uma lanchonete bala. Era uma lanchonete, assim, das completas, que tinha açaí, tinha lanche. E de Lotava, lanche, né? E de lanche o Ricardinho era o melhor, né? Tinha os outros que tinham, mas aí oscilava muito por questão de vender açaí, aquela coisa toda. Mas o Ricardinho, em lanche, era a linha de frente. Era o melhor. Era a linha de frente. E o Neto trabalhou, não sei por quanto tempo, Netão. Você lembra no Ricardinho, eu fiquei pelo menos uns 2 anos, ali 1 ano e meio, 2 anos, ali que foi a nossa reta final em São José dos Campos. Para quem não sabe, até legal uma informação, meu pai e minha mãe são pastores, né? Então, por conta da igreja, nós nos deslocamos muito. Então, eu já morei em várias cidades, Registro, Praia Grande, enfim. E nessa época do Ricardinho era na cidade de São José dos Campos. Então, antes da igreja mandar vocês de volta para São Vicente, eu no Ricardinho fiquei, se eu não me engano, 1 ano e meio, 2 anos, mas era muito intenso lá. Lá era legal. Primeiro pelo Ricardinho e a Fabiana, que são pessoas incríveis, assim, não tenho o que falar. Eu sou muito grato a Deus por ter colocado bons chefes na minha vida. Tem uma cena, você falando do Ricardinho agora, que é difícil eu falar muito dele, assim, em algum lugar, em palestra, mas que um dia eu atravessei a rua, a calçada, e aí eu vi a placa Ricardinho Lanche, depois de um dia que a gente tinha vendido, tipo, muitos lanches. A testa fritando de gordura, né? Era. Bacon na chapa, até a testa derretendo, o corpo derretendo. Aí ele sentou do outro lado, a gente fez o fechamento do caixa, ele falou pra mim, eu falei assim, Ricardinho, vale a pena ter uma empresa? Aí ele olhou e falou pra mim assim, a graça às vezes não é o dinheiro, a graça às vezes você vê funcionando. E eu lembro, olha que dá vontade de me emocionar disso aí, e eu lembro da sensação do Ricardinho olhando, e aí tinha as placas com o nome dele grandão, que o O do Ricardinho era um ovo. Isso. Era um ovo. E eu lembro dessa cena sentada assim, eu falei assim, pô, mas como que o dinheiro não é importante? Ele falou assim, porque ele falou assim, você consegue comprar suas coisas através desse negócio. Aí tinha nossos outros amigos, o Joaquim, o Sidney, o Henry, ele falou assim, os meninos todos que trabalham com a gente, na época a gente era meio que um clãzinho ainda que andava de skate ali, todos nós tínhamos os nossos skates com as rodinhas novas, porque através da empresa do Ricardinho nós conseguimos fazer isso. Talvez olhar isso para mim é uma memória afetiva para que eu tenha o meu negócio hoje e veja os meus meninos prosperarem também, o meu time prosperar, é muito por conta, acho que, dessas pessoas que entraram na minha vida. Você falou do Ricardinho, isso também é uma outra coisa que eu não compartilhei nas palestras não, mas é verdade. Eu lembro desse dia sentado lá, era muito legal, era das 5 da tarde até a meia-noite, que eu ficava trabalhando de segunda a sábado, e eu devia ganhar ali em torno ali de uns 450 a 500 reais no Ricardinho. Era no Ricardinho, quando você já foi pro Ricardinho, eu me lembro até que você tinha falado do salário. Pai, eu vou ganhar 500 reais. Olha aí. Que já era um salário razoável, porque isso a gente vai fazer um cálculo aí, eu vou 2007. Ah, não, daria, né? Subiria. E a gente veio para São Vicente em 2009, então 2007, 500 reais eram, assim, já era um valor razoável, né? E aí você foi pro Ricardinho, a gente, quando foi para em 2009, a gente foi transferido, né? E aí a gente veio para São Vicente. Aí, galera, aí começa uma sina da minha vida, tá? Quando nós chegamos... Tudo bem que eu sou muito grato, porque tudo que eu tenho hoje me formou com esse mosaico aí. Lembra no início do podcast que eu falei para vocês? Todos os episódios têm uma intenção de te transformar. Todas as coisas que eu aceitei fazer na minha vida foi para que eu pudesse chegar até aqui. Então agora, por acredito, nessa fase de São Vicente para frente, vocês vão entender as pecinhas que se construíram para chegar nesse cara que tá aqui hoje. E eu fui me lembrando, por exemplo, até anotei aqui, né, então algumas coisas. Nossa, é coisa, hein, gente? Assim, quando chegamos em São Vicente, o Neto aí, né, tanto o Neto como o Thiago, né, eles estavam sem trabalhar, não tinha emprego, né, e logo de cara, assim, o Neto sempre acostumado a ter as coisinhas dele, aquela coisa toda. E aí, né, um primo dele aí vai dar uma indicação, falou, olha, Netão, tem aí um jeitinho de tu ganhar um dinheiro. É de quê? Entregando marmita. Aí o Netão, ele encara tudo, né? O Netão, ele encara qualquer situação. Aí foi, arrumou uma bicicletinha boa, né? Contrapedal. Amarela. Para quem não sabe o que é a bicicleta contrapedal, é aquela que o freio não é na mão, tá? O freio é você puxando o pé para trás, ela trava. Como é que funcionava? Andava. E aí aquele calorzinho básico de São Vicente, que nem tava fazendo aqueles dias de verão, né?
A gente chegou em fevereiro, tu imagina que tava aquele clima clássico, né? Hostil. E aí arrumou. Ele conta isso, eu não sei se você conta isso aí. Sim, Você fala, conta? essa eu sempre falo. É, A minha aí primeira ele entrega vai pegar a bicicletinha dele com a Marmitex para levar de alumínio, na Frei bike de Gaspar, alumínio. lá na 1440 é o número. quase já na divisa de Santos, né? Aquela Frei Gaspar compridona. E interessante que o lugar que ele pegava o Marmitex era perto da praia. Então, observe bem, da praia da Frei Gaspar, em São Vicente, até o 1440 já está quase chegando na cidade náutica, Não, né? é pra lá Então, mesmo. é mais ou menos É isso, aí né? E o Netão, então, ele encarou essa situação. E chegou lá, era um estacionamento de ônibus. E era um cara que tava na guarita, né? A marmita era pra ele. Eu fui abrir ainda, pô, a caixa da marmita, gente boa. Tipo, você tem desse jeito aqui mesmo. Tinha 18 anos, mas era igualzinho. Aí eu falei, ei, meu brother, tudo bem? Então, você quer vir trazer a marmita? Abri a caixa e era marmita de alumínio. E, pô, vazou um pouco de feijão. E o cara me falou assim, irmão, até inclusive se esse cara lembrar de mim, pra minha carinha, me chama depois, pô, pra gente almoçar junto, que essa daí eu tô Faz te uma devendo. marmita pra ele aí, que ele tá te dando Eu devendo tô pra devendo, ele. porque ele catou no dia, eu falei pra ele assim, irmão, ó, eu vim trazer a entrega da marmita. Ele falou, cara, como vazou um pouco do feijão, eu queria que tu trocasse. Meu Deus. Cara, aquele dia eu xinguei até a minha 8ª geração, pensando, meu Deus, por quê? Peguei a bike contra pedal, coloquei a marmita dele e falei pro cara, só aguarda um minuto que eu já volto. Fui pedalando até a Ponte Pêncil, aqui na cidade de São Vicente, e comi a marmita do cara. Eu falei, bom, já que ele não quer, eu também quero. E aí voltei lá pro restaurante, expliquei a coisa da situação, eles já levaram pra outra marmita pra ele, enfim. Depois daquilo ali, eu não voltei mais pra entregar a marmita. Não que isso tenha um problema, é porque eu não conhecia a cidade na época, né? Pedalar, fazer o quê? Normal, né? Tem que correr atrás das coisas. Mas na época eu não conhecia a cidade. A primeira entrega que eu pego, o cara já manda trocar. Falei, não, aí tive que parar por isso aí. Eu falei, é melhor deixar isso com quem saiba fazer, porque isso aqui não é pra mim. E depois foi pra quê que eu fui? Depois, logo na sequência, né, não deu certo o Marmitex, aí ele foi trabalhar na famosa, que agora é o Habib's, né? Meu Deus. Mas antigamente se chamava Caneca de Prata. Essa eu nem falo muito nas palestras, cara. É bom não falar. Que isso É bom não falar essa daí. Eu tenho uma crença É bom não limitante falar. com essa daí. Era uma padaria que ficava na divisa ali, onde fica... o Habib's hoje, né? Santo São Vicente, ali no ponto final ali. Cara, pô, ó, eu não falei isso nas palestras porque eu já tenho que correr o tempo. Mas eu não sei se dá pra ver pela câmera aqui, existem algumas cicatrizes no meu braço. Porque o Caneca de Prata foi um lugar, cara, que olha... E tinha que acordar 4h30, né, Netão? Tem mais essa, hein? Cara, ali foi difícil mesmo. Se for 4h30. 4h30 da manhã Pra chegar às 5 lá. e não recebia. Eu não E recebia. eu não recebi. Não que tenha problema, que agora já tá fechado mesmo, eu nem sei onde tá. Agora a gente pode falar, né? mas Algumas coisas a gente não fala por conta de ética. Exato. Mas agora já não existe Na época, mesmo, então. Não recebia o salário, ia todo dia e colocava a roupinha pra atender. Cara, sem brincadeira. Ali era embaçado. Ali era difícil. Tem 2 episódios na Caneca de Prata que é forte. Só pra vocês entenderem. Eu não vou falar na íntegra. É 2 episódios que nem esse daqui da cicatriz. Que eu fui subir um balde numa escada reta de madeira. E eu falei assim, poxa, esse daqui eu não tô aguentando o peso. Aí a chefe na época falou pra mim, não, tem que subir, tem que subir, tem que subir. Eu falei, então beleza, eu fui subindo. Eu vim ralando o braço na madeira toda. Aí começou a sangrar no meu braço. E eu falei assim, cara, pô, posso ir, né? Passar algum remédio, tinha uma farmácia perto. Eu falei, posso ir na farmácia? Ela falou assim, não, daqui que eu vou resolver. Ela pegou e espremeu limão. Assim, aí ficou marcado pro resto da vida. Esse aqui. E um outro episódio fatídico, né? Isso daí, eu não sei como que eu poderia colocar isso no primeiro episódio. Mas enfim, entrou uma situação, eu entrava às 5 validada, de manhã, e uma mulher chegou e falou pra mim assim, eu posso usar o banheiro? E aí na Caneca de Prata tinha o salão ali, o hall, né? Eu falei, pô, pode pegar a chave no balcão, né? Pede pra chefe lá pegar a chave, né? E vem aquela chave de padaria, que é na madeirinha, a chave pendurada, né? Chave de posto de gasolina. E a dona lá da padaria falou que não queria. Enfim, essa cidadã que entrou lá pela motina espalhou tudo que vocês podem imaginar no corredor inteiro, no pátio inteiro. Mas, gente, ela tava com uma dor de barriga muito forte mesmo, então vocês já sabem o que é que ela espalhou. E eu tive que limpar. Aí eu fui falar, pô, né, poxa, dona X, e agora, como é que fica aquela situação? Ela falou, pega um balde e limpa.
Sem brincadeira, gente. Na hora que eu fui limpar, até o bocal da lâmpada tava com efeito especial. Observação que o teto, ele tinha 1,80 m, Eu né? não sei o que aconteceu O teto ali. era baixinho. Não, parecia aquelas garrafas de coca quando você já coloca aumentos e bate no chão. Saiu levantando tudo isso aí. Essa situação, cara, ali foi terrível. Hein? E nesse dia, eu me lembro, isso foi tão As padarias verdade. dos meus amigos aqui de Santos, eu vou falar, pra você que trabalha nessas padarias dos meus amigos, cara, agradeçam a Deus que mudou muito o sistema de padaria, porque na época era... E aí, nesse dia aí, quando ele chegou até chorando em casa, né? Claro. Aí eu falei, meu filho, você não precisa desse A unha negócio tava também, né? toda... Eu falei, você não precisa disso, né? Tudo bem que a gente não tá, né, tal, mas pelo menos não tá nessa situação. Aí ele falou, aí ele acordou um dia, tava chovendo, aí era 4h30 da manhã, ele tinha que levantar, ele foi perto da cama da gente, tava eu e a mãe dele lá. Aí ele falou assim, ó, eu não vou trabalhar hoje não, eu não vou mais. Eu falei, meu filho, fechou. Tá, fica em casa, e depois a gente vai à noite lá para receber. E recebemos, né? Depois de... Vixe, de 6 meses quase. Indo quase toda noite. Aí logo que ele já saiu desse Caneca de Prata, foi a época do Mundo Animal. Ah, e esse cara aí, Rafael Meira. Do Rafael, que aí sim, aí já deu uma mudança aí, uma viradinha de chave, já começou aos poucos. Eu gosto até de falar, eu tô falando O Rafa, aqui, eu sou muito grato a esse cara. a gente tá fazendo esse podcast Essa aí. retrospectiva, praticamente, né? Mas assim, a intenção de falar de tudo isso, eu gosto de deixar isso bem claro, para que ninguém desista. Porque, às vezes, só olhar o resultado final é muito bom. Olhar o Neto hoje, empresário, né? Tem parceria aí com restaurante, pizzaria e outras coisas mais aí, né? Várias parcerias, tem o escritório, alguém olha e fala, Netão nasceu em berço de ouro, ele já veio lá de cima. É importante a gente salientar isso. Por isso que a gente está falando sobre isso, né? Sobre esses trabalhos que ele fez, para mostrar para você que talvez está ouvindo a gente hoje, está vendo a gente, e falar assim, poxa, será que para mim vai ter jeito? Será que eu posso também chegar nesse ponto? Eu posso comprar uma BMW, eu posso chegar a ter um escritório, eu posso crescer na vida? Pode. Pode, é com trabalho. E tudo isso que a gente está falando é zero, ele não tinha nada, né? Quando ele foi trabalhar no Mundo Animal, ele entregava ração, né, de bicicleta, e era aquela bicicleta... Pô, como é que era a bicicleta lá? O de 3 rodas, 4 rodas, como é que era o negócio? Cara, a gente colocava uma caixa de som, andava no centro de São Vicente com a música do Mundo Animal, que era Pro Seu Cão Ficar Legal. Caraca, Rafa, você que Ele foi o pastor Burgel, da banda Semelhança, até que fez essa música, dessa vinheta aí. O Rafael Meira, chamo de Rafa, que hoje eu tenho a liberdade, né, de falar com ele. Mas, Rafa, eu sei que vai assistir esse podcast, eu não tenho dúvida disso. Cara, eu quero te agradecer, porque em todas as palestras, os meninos que trabalham comigo e sempre vão, sabem disso. Eu sempre falo de você, porque você foi um cara que pegou o pet shop naquele balanço entre será que é bom ou ruim, no meio de uma situação ali com a sua família, né, com a família da sua esposa. Você conseguiu transformar aquele lugar e você deu a oportunidade para um garoto X, que você olhou um dia, você estava lá na garagem, eu lembro desse dia, na garagem do pet shop, eu fui lá, entreguei um currículo na sua mão, tava você, a Alessandra e a Rafinha, bem nenenzinha ainda, hoje ela deve estar grandona, já deve estar com 17 anos, mas na época bem pequenininha aí, e você falou, cara, você quer trabalhar? Eu vou te pagar isso, R$1.200 por mês, de segunda a sábado, e não foi fácil, tá? Mas nada é fácil. A gente trabalhou, teve sincronismo, mas o que você mais me ensinou é ser resiliente, cara. Porque eu vi esse camarada entregando, dono do pet shop, já fazendo uma receita confortável como empresário, inclusive quero que você possa vir aqui participar, hein, Rafa? Mas ele nunca perdeu o propósito e outra. Ele nunca abandonou o fronte de batalha ali. Ele era o nosso líder que ia para a entrega, ele era o nosso líder que estava lá cedo, ele era o nosso líder que era o último a ir embora. Tudo que ele tem hoje, que ele conquistou, o Rafa merece. Cara, realmente, que nem você falou da bicicleta, quando ele falou para mim, Neto, tô com uma ideia. Eu falei, o quê? Ele falou, cara, preciso levar essa bicicleta, colocar a gente e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Numa bicicleta 4 rodas, você vai fazer a entrega.
Eu tirei a minha habilitação de moto lá com uma bizinha 100 que era dele, que a moto, a roda era torta até. E a gente fazia entrega e, de verdade, isso me fez um ser humano melhor. Porque as habilidades que eu aprendi lá são habilidades que eu uso até hoje. Isso é um fato. Como foi o formato ou não, eu uso até hoje. Mas um ponto de verdade que eu gosto muito do mundo animal, sempre coloco em todas as palestras, foi o ser humano que o Rafael Meira é. Isso daí pra mim, cara, ele não tinha medo. O cara não tinha... Era pra descarregar caminhão de ração, tava o homem lá na máquina. Era pra descarregar caminhão de areia, tava o homem lá pra descarregar o caminhão. Aí como a gente vendo um líder desse na empresa, a gente não tem a objetividade de fazer algo. Não tem como. Então o Rafa, mas realmente ali no mundo animal, eu fui de limpeza até o gerente, que eu virei gerente do mundo animal, né? Mas fiz de tudo lá. Nossa, foi uma época de muito aprendizado. Meu Deus do céu. E depois, é paralelo, né? Paralelo. Ao mundo animal, Neto conseguiu comprar um carro num golzinho, né? E com esse golzinho, ele teve a ideia, né? Alguém deu a ideia para ele de trabalhar para a CDHU. Então ele alugava o carro, né? Não sei nem se isso E pagava. Hã? Não sei se isso é legalizado, será que esse trabalho que eu falei? Eu não entendia nada. Não, era porque eles alugavam o carro. Não era normal. Também era agora normal. já faz 10 anos. Não, era normal, era normal. Mas precisava ter o carro e o motorista, e eles pagavam normal, tá certinho. Neto ainda comprou outro carro, porque arrumou outro motorista. Adivinha quem era o motorista também que ajudava nesse outro carro. É assim, sempre algumas ideias do Neto, sempre eu tô nela também, né? Algumas barcadas minha furada. Agora o dinheirinho. Mas, pai, faltou motorista lá, dá pra tu quebrar esse cara. Trabalhava de madrugada naquela época numa empresa, né? E aí ele falava, pai, dá pra você dirigir aí? Porque o rapaz ficou doente, o rapaz não vai poder ir, aquela coisa toda, e não podia falhar com eles. Não podia falhar. Porque né, na empresa lá, se falhasse, aí você perdia o contrato. Isso era o contrato, eles pagavam até razoável, né? E depois, logo passou um tempinho, acabou também isso aí. Mas, assim, o Neto, ele... Eu acho que uma das características também disso tudo que a gente está falando, de ter comprado... Mas não estava no mundo animal, já não podia ter se conformado, já está satisfeito com o salário do mundo animal e ficar por aí mesmo, né? Mas não, o Neto, ele sempre teve, ele sempre foi uma pessoa visionária. Ele nunca se conformou com aquele... Por exemplo, se ele vai trabalhar numa lanchonete, ele já pensa assim, como eu vou fazer para abrir uma para mim, para eu poder também trabalhar, para mim poder, né? Se você der uma bicicleta para ele, ele vai falar assim, bom, eu quero ver o que eu tenho, como é que eu vou chegar a ser dono de uma bicicletaria. Uma visão, assim, a gente pode dizer, visionária, né? Sempre querendo melhorar, não só a situação dele, como da família. Isso sempre foi uma prioridade dele. Sempre ele e a família. E quando a gente estava na CDHU, né, a gente terminou o contrato, eu me lembro até um dia, não sei se o Neto vai lembrar disso aí, lá no beliche do quarto lá, e o Neto estava, eu, o Neto e o Tiago, e ele falou assim, olha, na época estava a empresa lá dessa habitacional aí, estava no auge, né? E ele estava falando, olha, senhor, a gente está comprando 2 carros, a gente está fazendo isso, e dá para fazer isso aqui. Se a gente pegar mais 2 carros no final do ano, a gente já vai estar com isso, a gente já compra logo numa picape, né? Numa 4x4. Eles pagavam mais. E a gente viajava junto no sonho dele. Interessante isso. Que a gente ouvindo o Neto falando, ele assim tem esse poder de persuasão de passar a ideia dele de uma forma tão consistente que a gente acredita mesmo. A gente não fica, rapaz, essa conversa, nada, ele passa de uma forma que convence a gente. Ele passa acreditando naquilo. Isso que eu vejo que é um ponto assim diferente, né? Porque ele acredita naquilo. E essa força de crer é tão forte, é tão grande, que contagia as pessoas que estão ouvindo. Eu mesmo ficava no quarto ouvindo, já estava pensando, pô, tinha um Corsinha naquela época, falei, nessa daí, ele vai comprar esse 4x4, aí daqui a pouco a gente já vai estar também, vou estar com um carrinho melhor também. A gente vai viajando junto. É verdade. Claro que aí o que aconteceu? A empresa fez o trabalho que tinha que fazer, parou. Zerou. Né? Parou, e aí foi pro Patos. Nossa, essa época é boa. O Patos, irmão, pessoal, eu falei irmãos que a gente já está acostumado também, né? Mas não deixa de ser, tá? Assim, o Patos foi também uma ideia de trabalhar abrir uma lanchonete.
era um lugar bom, né? Mas agora eu vou aproveitar o gancho para você que quer abrir um negócio. Não faça nada sem planejamento financeiro. Aprenda com o Neto Pouso, a NP Company está aqui. É uma propaganda que eu já estou fazendo. Isso é fundamental. O Patos abriu, né? E por um tempo e fechou por conta de falta de educação planejamento financeiro. Total. Total. E isso leva a empresa a falir, isso leva a empresa a fechar. Não tem jeito. Se você vai abrir um negócio, preste bem atenção aí que eu estou te falando. Você vai abrir, e tem experiência própria, está aqui na minha frente. Se você vai abrir um negócio, tenha ideia, tenha vontade, mas não tem planejamento financeiro, consulte a empresa que pode lhe ajudar. Por quê? Porque você não vai conseguir se manter por muito tempo. Não vai. Você vai até no comecinho dar um up no negócio. Até vai. Mas conforme vai degringolando e o negócio, aí você começa a pegar dinheiro já do seu próprio... Aí mistura CPF com CNPJ. Pronto. Aí quando você vê, faliu. Faliu e com prejuízo agora para a sua própria família. É verdade. Então, não faça nada sem planejamento financeiro, tá bom? Se você já está pensando nisso, NP Company está aí à sua disposição, tá certo? O Patos acabou fechando e Neto acabou, então, trabalhando, né? Sendo representante de ração. Foi a Total Alimentos. Total Alimentos. Total Alimentos. E assim, aí... Na Total arrebentava também. Arrebentava. Mas não tinha planejamento também nenhum. Que entrava meu salário... Aí é o planejamento pessoal, né? Esse eu falei do planejamento de empresa, agora é o planejamento pessoal. Mas por isso que a NP Company, ela surgiu, né? Então, no início do podcast eu nem falei, NPcast foi desenvolvido para levar educação, conteúdo, por quê? Hoje eu tenho um negócio de planejamento financeiro. Eu tenho uma empresa onde, se você está endividado e precisa sair do seu endividamento, eu sei que eu consigo te ajudar. Se você não vê o seu dinheiro sobrar no final do mês ou está com falta de planejamento financeiro, eu sei que eu posso te ajudar. Ou se você muitas vezes não sabe investir, nós temos também condições e caminhos para que você possa saber investir com qualidade, tendo um termômetro qualificado dentro daquilo que você precisa. E tudo isso foi construído e me deu o desejo de fazer por conta dessas situações. Repare quantos negócios a gente fez, quantas coisas eu consegui ganhar, mas por não ter planejamento financeiro, por não ter educação financeira, eu olhei e me vi sem dinheiro nenhum. Quantas pessoas eu converso hoje, falo assim, você tá trabalhando há quantos anos na sua área? 5 anos, 7 anos, 8 anos. Quanto você tem guardado? Nada. Você fala assim, cara, não é possível que você não tenha guardado nada. E isso é um reflexo da falta de planejamento financeiro. E assim, é legal, Netão, também no aspecto de poder dar essa instrução para todos, alguém que viveu a experiência real. Porque uma coisa é você ter um administrador, uma pessoa que vai te auxiliar financeiramente, mas ele aprendeu, ele fez um curso e hoje ele aplica ensinando alguém. Você aprendeu a fazer, mas você tem experiência da vida. E esse é um grande diferencial. Porque é uma coisa você falar, né? Uma pessoa que nasceu aí, né, num patamar elevado, olhar para o endividado e falar assim, eu consigo tirar você da dívida, mas ele nunca foi endividado. Eu consigo resolver o problema da sua empresa. Ele nunca faliu? Aí fica mais fácil. Agora, quando você já faliu, você passou problema financeiro, não soube administrar o seu, e hoje você consegue dar essa virada, passou essas experiências. Então você tem hoje não só um currículo a ser passado, você tem uma experiência de vida para poder, alguém vai olhar para você e vai falar assim, não, esse camarada aí, ele passou isso aí. Então eu sei que eu estou falando com alguém que conhece do negócio. Não é aventureiro. Não, e eu tiro até mesmo pelo time que trabalha comigo, né? Muitas vezes eles perguntam assim, Neto, mas poxa, eu não vivenciei tudo que você vivenciou. Mas a diferença é que eles estão todos os dias comigo. Eles entendem todos os casos junto comigo. A gente estuda caso a caso aqui dentro. Então, isso é uma verdade. Você está sendo instruído por quem? Por qual empresa? Qual a história dessa empresa? Você só é um número para ela ou não? Você é uma vida para ela. Isso é muito importante de se entender. Não adianta você querer tentar fazer algo com alguém que vai te tratar como um número.
Procure pessoas que vão te tratar como pessoas. Isso é o mais importante. E depois disso aí foi o quê? BRF, né? BRF, cara. BRF. Essa J Perdigão. E a BRF foi, na época, uma empresa assim que eu acredito que deu um pulso para a sua vida no aspecto de organização, porque a BRF é muito organizada. E para ser um vendedor, para ficar com um carro, na época, era de não sei quantos, tinha que pegar primeiro ou segundo lugar Era no de máximo, né? 1.200 pessoas. Tinha que pegar primeiro primeiro, parece que era isso, Era né? 1.200 ficariam 90, de 90 ficaria 1. Para ficar com o Pra carro. ficar com o carro como vendedor externo. E você fui ficou. eu. E fui eu. Então, e era assim, no meio de 1.200 pessoas. Era carnificina. Não é no meio de 4, 5. Às vezes as pessoas acham um pouco difícil de você vai competir com 6, 7 pessoas, 10, né? Era 1.200, né? Não, e depois, tipo, E aí ali degladiando. É. Porque assim, cada um tem que defender o seu pão, né? Cada um tem que defender o seu lado. Ali Ninguém foi. quer prejudicar ninguém, Exato. mas cada um tem que defender o seu, na venda, nas total. coisas que faz. Então, eu me lembro até quando você falou, pai, eu peguei em primeiro lugar, né? E aí quando pegou o primeiro lugar, aí já pegou o carro, Aí já foi o carro. Mas na já foi. BRF, nessa fase da BRF, pouquíssimas pessoas sabem disso. Nessa fase, nós não tínhamos condições financeiras e era lá em São Paulo o trabalho. Então eu fui para São Paulo, paguei R$600 numa república, Foi. que moravam mais 15 pessoas junto, Isso. na Paraíso, perto da Paulista. Eu tinha que pegar um trem até o Jaguaré, que ela fica na unidade de Jaguaré. E lá, no primeiro dia eu fui, mas eu não tinha dinheiro para voltar no outro dia para trabalhar. E aí eu entrei na van, e aí quando eu entrei na van, todo mundo, caramba, primeiro dia, tal, né? Amanhã a gente vai voltar. Eu falei, gente, talvez eu não volte. Aí todo mundo, por quê? Aqueles 14, 15 ali que entraram na van comigo, por quê? Falei, cara, seguinte, se cada um me der R$2 aqui dentro, eu consigo trabalhar até o final do mês, e aí quando eu receber meu vale-refeição, eu entrego para vocês. A galera falou assim, você tá brincando que você não tem dinheiro para voltar? Eu falei, cara, não tenho dinheiro para voltar amanhã. Essa é a minha verdade. Todo mundo começou ali, um me deu R$2, outro 4, outro 6. E eu consegui voltar para trabalhar no outro dia, e aí essa história foi que eu cheguei até o primeiro lugar. Então, foi uma fração ali de 6 meses entre o processo do Neto que chegou em São Paulo, sem nada, e ele saiu como primeiro lugar da BRF. A BRF, que nem você falou, é verdade mesmo, ela me ensinou 2 coisas. O instinto de sobrevivência, porque eu fui para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, onde eu tinha bolacha, porque eu não queria mostrar fraqueza para os meus pais, então eu vivia de bolacha de água e sal e água, não tinha dinheiro para ir trabalhar no outro dia, e ali ao longo da jornada eu comecei a construir o meu relacionamento com outras pessoas, comecei a evoluir ali dentro e me tornei o melhor vendedor dessa J Perdigão em 2014 para 2015. Isso daqui, para mim, eu falo que a BRF foi a minha disciplina e instinto de sobrevivência. E qual que foi a diferença ali também? Como eu não tinha nada a perder, porque o que eu fosse perder já era o zero, enquanto as pessoas iam para casa às 6 horas da tarde, eu era o cara que ia embora às 9, 8, 9 horas da noite, porque eu queria ser o melhor. E aí, isso é muito fato. As pessoas hoje trabalham dentro do seu comércio, enfim, da onde você é registrado aí, e você faz o seu normal. Você fala, ele vai me pagar isso, tá tudo bem. Mas o que as pessoas têm que aprender é a ser o melhor para você. Você ser o melhor dentro da sua empresa por você. Você não é só o melhor na sua empresa porque você quer puxar sardinha de um patrão ou porque você é um número ali dentro. Não, esquece isso. Quando você reconhece que você tem que ser o melhor por você, as outras coisas acontecem ao seu favor simplesmente porque você se dispôs a isso. Eu, naquele momento ali, não pensava nesse Neto, mas eu converso com várias pessoas que trabalhavam comigo naquela época da BRF que me chamam hoje e eles falam para mim, caramba, Neto, que legal esse cara que você se tornou, olha onde você chegou. Neto, qual a sua diferença com eles? Eu só era o melhor para mim, eu só era o melhor para a empresa, eu era bom? Muito. Entreguei muito dinheiro lá? Entreguei muito dinheiro, mas era a minha função, quando eu disse sim para estar lá dentro, eu aceitei ser o melhor. Então é isso que eu queria colocar também, trazer esse recado para você que está escutando, que você não tem que ser o puxa-saco, você não tem que ser o sardinha, não. Você tem que ser o melhor por você.
de verdade mesmo, conscientemente, você internamente aí na sua casa, onde você estiver escutando, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, enfim, independente da plataforma digital que você está escutando, o grande ponto aqui que eu posso trazer para você é, você sabe que você pode entregar mais para ter mais. Você só não está tendo ainda pelo simples fato de não fazer mais, por vergonha, por medo, por achar que você vai ser um puxa-saco. Mas quando você começar a fazer isso, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. É totalmente diferente o caminho quando você entende que a defesa do seu CPF é o seu próprio CPF. E quando já chegou nesse ponto da BRF, né? O salário era bom, né? Já era bom o salário. Já porque era. Já ficou top, né? A Assim, BRF era primeiro, 4,5 pau eu ganhava já por mês. E era CLT, né? CLT. E também tinha a refeição lá, né? Tinha o Vale Refeição, Vale Vale Alimentação, e a BRF também tinha o mercadinho, que Tem era... mercadinho. A geladeira era Miss Daisy de ponta a ponta. Assim, eu já tinha acabado de ter tanto rango, eu já colocava Miss Daisy pra todo lado em casa. E aí eu falei, bom, agora o Neto vai se acalmar, né? O Neto vai se aquietar agora. De repente ele fala assim para nós, assim, pai, eu vou sair da BRF. Eu fiquei parado observando, porque assim, é claro que são gerações diferentes, culturas diferentes, a gente, né? Eu era acostumado assim, carteira de trabalho antigamente, se você tivesse 2 carimbos, já não era bom funcionário. Hoje em dia, se você tiver 2, o cara vai olhar e vai falar assim, você é um acomodado, né? Então, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou, eu vi, né, conversei com meu irmão, eu vou ser trader. Eu falei, meu Deus, eu não sabia nem o que é isso. Vou trabalhar no mercado financeiro. Eu falei, meu Deus do céu, vai sair de uma empresa estabilizada, que está ganhando para entrar nesse negócio. Aí logo de cara, para bater doído mesmo, para deixar, para ver isso que eu falo, tem que investir, né? E ele falou, pai, é o seguinte, e o curso é R$ 3.000, a primeira palestra que eu vou em 3 dias. Eu falei, não acredito, 3.000 numa palestra? Eu falei, não acredito. Eu falei, é o fim da picada. Eu fiquei indignado. Falei, meu Deus, meu filho, misericórdia, né? Mas ele é sempre assim, né? Sempre querendo, sempre almejando coisas diferentes. E eu falei, bom, agora eu quero ver como é que ele vai fazer, já que você vai fazer um curso, saiu da BRF, o que você vai fazer? Aí ele falou, não tem problema, eu vou fazer trade de manhã, né, até meio-dia, mais ou menos, até o meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas, assim, e depois eu vou fazer Uber. É isso aí. Porque Pra não completar minha dá para renda. trabalhar, né, assim, CLT, batendo cartão 8 horas da manhã e fazer trade, que o horário melhor de fazer aí é das 9 até umas Isso. 11h30, e não tinha como, né? Ele falou, então vamos fazer Uber. Começou a fazer Uber lá. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que o Neto largou um emprego daquele seguro tal. E aí ele começou esse trabalho, e sempre lá no quarto, lá, a gente morava lá em Santos, em São Vicente, na São Campos Sales, Vicente. né? Ele estava no quartinho lá, com o trabalho lá, ele fazia, com notebookzinho e tal. Tinha dia que perdia, tinha dia que ganhava. É aquela coisa de trader, né? Tem dia que ganha, tem dia que perde. Eu falei, meu Deus, não é tão meus misericórdia, não vai virar nada. Nesse negócio aí, eu acho que eu mais faço Uber do que esse. Mas assim, o Neto é muito perseverante. Ele acredita muito naquilo que ele faz. E aí o que acontece? Foi passando o tempo, ele foi indo, foi crescendo e foi trabalhando em cima disso, desse propósito, dessa finalidade. Já não fazia mais Uber, aí fazia trader, e ele falava para mim assim, né? Chegava em casa, às vezes eu ficava assim, né? Sem entender que eu não conhecia. Ele falava assim, pai, já fiz o meu hoje em 15 minutos, agora eu vou para a praia. Eu falava assim, não acredito. Eu tenho que ficar o dia inteiro e ele 15 minutos já fez. Como é que é esse negócio? Parece, a gente ouvindo, falando agora assim, parece até que é uma mágica, não é? Não é. Né? A gente está falando aqui e tal, é claro que quando se fala, né, de trade, fala de mercado financeiro, é uma outra. Eu sei disso, porque eu sinto na pele também hoje, que eu também faço algumas coisinhas, e antigamente eu ficava falando para o Neto, Neto, por que você não fica até tal hora? Ele fala, pai, o problema é a mentalidade. Por que você não investe tanto? E hoje, cada vez que eu acabo fazendo alguma coisinha, tem uns loss da vida, e eu não fico insistindo, aí eu falo, agora que eu entendi por quê, por quê que eu não fico tanto tempo,
Verdade. E tem dia que você já tem que parar logo, porque se você fica, né? E eu não entendia nada disso. E na prática hoje, né? Não sou, claro, nem a metade deles, mas assim, a gente está aprendendo e eu fico pensando, tem dia que você ganha até pouquinho, fala, melhor parar por aqui, né? Aí minha mulher fala, ela até passa assim, fala assim, ei, fez alguma coisa boa hoje? Eu falo, não, fiz pouquinho. Não, você tem que fazer mais. Aí eu falei, eu já ouvi essas vozes, eu já falei isso para alguém alguma vez, né? Não, e tem um ponto legal do mercado financeiro que é, hoje eu opero muito menos do que na Bolsa de Valores, muito menos do que eu operava antes, com tudo que eu tenho que fazer, com a NP, enfim, com todos os outros negócios que a gente tem, e eu ganho mais que antes. Eu ganho mais do que antes, que eu ficava todos os dias. Mas é porque hoje a minha consciência está cada vez maior, meu nível de consciência está cada vez... As pessoas que eu frequento e converso sobre esse assunto é um outro segmento, e também porque existem outros fatores na minha vida que também são extremamente importantes, mas o mercado financeiro em si, eu falo muito disso, né? A NP Company, se não fosse o mercado financeiro, ela não existiria, porque eu só conhecia esse lado da educação financeira porque eu entrei pelo trading, né? As pessoas, lá em 2015, na fase da BRF, eu olhei uma propaganda, aprenda a fazer R$300 por dia. Meu irmão falou do trading para mim, o meu primo Peterson também falou a mesma coisa, eu fui lá, comecei a estudar, fiz um curso, e daqui a pouco, quando eu comecei a ver o meu dinheiro do Uber indo embora no mercado financeiro também. Aí depois, um cara que vai aparecer no próximo episódio, no episódio 2, Danilo Zanini, foi um cara que me deu e me abriu as portas ali para poder entender um pouco mais desse universo. E aí foi quando realmente, de fato, eu comecei a ser remunerado pelo mercado financeiro, a buscar o meu dinheiro ali todos os dias. E aí foi quando eu fiz um propósito, que se eu pudesse viver do mercado financeiro, eu ia levar a educação financeira para todas as pessoas. Porque eu entendi que não era sobre o que eu ganhava mais, mas era sobre o que eu fazia com aquilo que eu tinha. E aí foi o momento que eu comecei a trabalhar com educação financeira, e aí fui para as palestras, e aí hoje já falando para mais de 15 mil pessoas, hoje é o melhor cenário, mais bonito falar, né? Ainda tem muita coisa para fazer, mas a história já fala bastante por si só. Mas o ponto é, existiu um começo, né? As pessoas, elas olham hoje talvez a minha vida, olha como está a nossa vida, a nossa família hoje, daí a gente, com podcast, a gente está aqui dentro, tá? Inclusive essa gravação aqui, ela é dentro, vocês estão olhando o cenário, tudo bonito aqui, tudo bacana para vocês aqui, tudo isso aqui que está acontecendo. Tem até meu par de tênis aqui, ó, aqui, esse daqui, ó, que é um tênis que eu sou apaixonado, porque eu sou colecionador de tênis, tá? Porque não sabe, eu tenho até uma tatuagem de um Jordan aqui também, porque eu gosto muito, porque numa época, né, meu pai foi lá e passou no boleto, né, no crediário da loja, para ser descontado no salário dele, uma botinha, e era essa botinha que eu fiquei com ela por 2, 3 anos. E aí, é uma coisa que eu falei, cara, eu nunca mais quero passar por isso. Eu quero poder ter os tênis que eu quiser ter. E hoje eu coleciono tênis. Se você for nas minhas redes sociais lá, você vai ver. E por que eu tô te trazendo isso? Porque precisou de um ponto de partida. Precisou de um começo. Olhar tudo isso hoje é muito bonito. Olhar onde a gente está hoje é tudo muito legal. Mas, e o seu ponto de partida? Tá para quando? Você vai esperar o quê? Por que você já não começa a agir? Tá com dúvida, não sabe como fazer? As minhas redes sociais estão aí para isso. Os meninos que estão junto comigo, as meninas que estão trabalhando junto comigo, elas estão envolvidas no projeto para isso, para evoluir a sua vida, para pegar a sua jornada e transformar. Porque assim, isso é um fato, tá? Você pode economizar muito o seu caminho se você procurar ajuda de pessoas que já passaram por essa situação. Mas aí é uma escolha sua. Eu não posso forçar você a fazer nada. A única coisa que eu posso fazer por você, de fato, é pegar na sua mão, trilhar um caminho direcional aonde você vai falar, eu quero chegar neste ponto, e a gente criar uma estratégia até que chegue lá. O trading é ótimo, ter uma empresa é ótimo, poder ajudar seus familiares é ótimo, trazer segurança para sua filha e para sua família é ótimo, Só que teve um dia que todos esses outros pontos não existiam. Tinha um dia que eu não conseguia ajudar minha família. Tinha um dia que eu não conseguia ajudar a fazer nada pela minha esposa. Tinha um dia que eu não podia fazer nada por ninguém, muito menos por mim. Mas a única coisa que eu podia fazer era levantar de casa, tomar a atitude de fazer algo diferente para que eu pudesse transformar a minha vida. E esse momento chegou, e é por isso que a gente está aqui nesse primeiro episódio do NPcast. E Olha, assim, foi bonito que eu falei agora, hein? Foi bacana. Essa foi legal, para esse primeiro dia. Eu acredito que a gente já está indo quase Sim. caminhando para o fim. Não, mas pai, tá no teu tempo. Eu gostaria até de responder uma pergunta
que me fizeram esses dias atrás. Então eu vou aproveitar o podcast aí e vou responder para você que fez essa pergunta, né? Algumas pessoas perguntaram, assim, falando se eu tinha orgulho do neto. Eu tenho muito orgulho da minha família em si, né? O neto, o Tiago, eu já trouxe até minha ferramenta. O neto, o Tiago, a Raquel, né? A minha esposa, que é pastora e trabalha com mulheres, faz um trabalho excepcional. A Maria, minha netinha, né? Todos eles eu tenho muito orgulho do meu genro, né? O Guilherme, da minha nora. Maitê, minha família é uma família muito abençoada. Eu tenho muito orgulho. São pessoas que se destacam pelo trabalho, pela dedicação, pela honestidade e estão aí trilhando, cada um faz um trabalho distinto, diferente. Então eu tenho muito orgulho de todos eles. Mas a pergunta foi do neto. Então vou responder do neto. O neto, alguém perguntou assim, você tem orgulho dele? Ele deu um carro para mim, deu. Eu fiquei feliz. Ele ajuda a nossa família financeiramente? Ajuda e ajuda muito. Fico feliz. Dá alegria para a gente. Muitas coisas ele tem proporcionado, né? Tem restaurante que eu nunca passei na vida, eu passava de carro, falei, isso aqui eu nunca vou entrar. Hoje, quando vira e mexe, o neto fala, pai, vamos almoçar, eu já está naquele restaurante. Eu falo, meu Deus. Até eu falo assim, estou parecendo gente, né? Né? Então, tudo isso é alegria, né? Ele proporciona coisas hoje que a gente pensava que não ia ter. E ele proporciona hoje. Porque ele sempre teve esse coração para a família, sempre amou a família, sempre priorizou isso. Mas a pergunta é se eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho, a alegria eu tenho de tudo isso. Do carro, do cuidado que ele tem com a nossa família, de levar-nos hoje em lugares que eu achei que nunca ia poder nem entrar, e hoje eu entro por conta do neto. Isso tudo traz alegria, mas orgulho é da honestidade. Neto, ele sempre foi honesto. Por isso que ele está na posição que ele está hoje. Na fase mais difícil que nós passamos, ele sempre se envolveu, sempre conheceu gente que tinha filho de algumas pessoas que a gente tinha contato, tinha acesso, gente do bem financeiramente, ricos financeiramente falando. E o neto, às vezes ficava na casa dessas pessoas que eram ricas, e ele nunca veio para casa revoltado, porque fulano tinha, ciclano tinha, outro tinha. Não. Ele sempre falava, eu vou vencer. É difícil, por isso que eu já trouxe a minha ferramenta. Sempre ele falava isso, eu vou vencer. Nunca chegou em casa revoltado, falando, já que eu não vou poder chegar, não vou poder ter isso, não vou poder ter aquilo, eu vou entrar por uns caminhos aí. Nunca. Sempre dentro da honestidade. Isso é a maior honra que a gente tem. As outras é felicidade, é a alegria que ele proporciona para nós. Mas a honra é de poder abrir o Instagram do neto e não ver ninguém falando, essa empresa NP Company, esse neto, ele fala e não cumpre, é uma pessoa que enganou. Não. Não. Então, sempre, a nossa família dinheiro nunca teve, mas honestidade e trabalhar corretamente é princípio que nós temos, por sermos até cristãos. É verdade. E o que acontece que muitas vezes as pessoas confundem. O neto poderia, a gente vê às vezes na televisão, o trabalho que ele faz, eu já vi gente acumulando uma determinada fortuna dentro do trabalho que o neto faz. Uma fortuna, pega o dinheiro, a gente já viu até em algumas emissoras falando sobre isso. O camarada pega o dinheiro e some. Ele vai para Ilhas Caimãs, que nunca mais ninguém vai achar o cara. Ele leva a família toda dele. Todo mundo vai viver naquelas praias paradisíacas,
com dinheiro de um monte de gente que acreditou no projeto daquela pessoa e foi enganado. É verdade. E o Neto hoje trabalha transformando vidas, mais de 15 mil pessoas, ajudando pessoas que deixam valores para ele trabalhar no trader, trabalhar no investimento financeiro, valores E tem muito um altos. ponto também que eu gosto de trazer. Se eu pegar o meu Instagram hoje e eu falar para as pessoas assim, olha, abrir minha conta lá e falar, gente, deposita aqui. Chove, gente, mas eu sempre comento isso. Eu não quero e nem preciso operar o dinheiro de ninguém. Eu nem gosto disso. Não quero fazer isso. Eu prefiro 1000 vezes te ensinar o caminho certo. Que leve 10 anos para eu poder ganhar o que de fato uma pessoa que poderia enganar hoje ganharia de uma maneira rápida. Que leve 10 anos, não tem problema. Eu falo isso hoje porque eu tenho uma filha, ela tem 2 anos. E eu tenho uma vertente na minha vida que é... O que é melhor eu deixar para ela? Uma herança ou um legado? Deixar uma herança é muito tranquilo, não é fácil, mas existe um caminho para isso de dinheiro. Mas eu quero que quando a Maria possa falar quem é o pai dela ou quem foi o pai dela um dia, ela saiba o legado que eu deixei para ela. E o legado, ele pode estar andando junto com a herança? Pode. Eu posso ser um excelente pai para ela e deixar uma herança para ela também, por que não? Mas jogando dentro das 4 linhas, daquilo que é permitido por lei, daquilo que eu falo muito, ainda mais no Brasil, as pessoas, tigrinho, foguete, blaze, tudo que raio que acontece de várias empresas. Faço muito vídeo desse aqui no meu Instagram. Cara, não entregue e não faça, não transfira o seu dinheiro para a mão de ninguém. É possível você evoluir o seu dinheiro e o seu patrimônio dentro da sua conta. E por isso, eu e todo o time da NP Company estamos disponíveis a te ajudar em escolher o melhor caminho para que o seu dinheiro possa prosperar. Porque se tem uma coisa que é o que meu pai falou, aqui é um fato, é que a gente gosta de jogar dentro das 4 linhas. Esse é o nosso negócio, esse é o nosso jogo. Até porque hoje em dia, se eu falo muito isso, o que mais eu recebo é, cara, tenho 20 mil reais, vou te mandar. Eu falo, cara, não quero, pelo amor de Deus, não é nem assim, como é que vai declarar tudo isso aí? Mas o mais importante aqui é que as pessoas entendam que é possível elas trilharem esse caminho, esse formato, porque, de verdade, são 9 anos fazendo isso, né? 2015 até hoje, são 9 anos. São 9 anos que você pode pegar o crescimento do meu Instagram, olhar as pessoas que estão falando lá. Isso é um fato. Eu me sinto muito honrado, mas isso também, né, pai? Tem muita parte que você e minha mãe sempre foram isso dentro de casa. Independente se o dinheiro não foi a melhor vertente, não foi o melhor lugar que a gente tinha ali, a gente não tinha um colchão financeiro sobrando, ou enfim, a gente não podia realizar muitas coisas por falta de dinheiro, mas vocês sempre ensinaram a gente a jogar dentro das 4 linhas. Podemos ter falhado algumas vezes, acertado, mas aprendemos e entendemos o que tem que fazer. Então, isso daí é mérito teu também, sem dúvida alguma. Eu acredito, Neto, assim, da família, né? Em primeiro lugar, porque a gente tem um início aí, um princípio, que Deus, ele é soberano e e a gente procura andar nos seus caminhos. E o caminho de Deus é um caminho certo, um caminho honesto, né? E um caminho sincero, e a gente procura zelar por isso, né? Honrando a Deus em primeiro lugar, e aí vai consequente um honrando o outro. Eu falei da honestidade, e também falei uma outra situação, outra qualidade que eu gostaria de deixar também aqui, né? Falei da honestidade e da simplicidade, né? O Neto, ele fala com uma pessoa, com um governador do estado e com uma pessoa mais humilde, né? Da mesma forma. Eu me lembro que um dia desses aqui, eu entrei aqui na NP, o Neto ele saiu e aí cumprimenta todo mundo, sempre cumprimenta todo mundo, aquela coisa toda, e na catraca, na hora que eu fui passar, ficou meio enroscado ali, e o Neto passou primeiro. E aí tem as moças atendentes aqui do prédio. E aí, quando eu consegui passar, uma estava falando para outra assim,
aquele moço aí está sempre alegre. Eu não sei o que ele tem. Ele sempre está alegre e deixa a gente alegre também. Eu passei, ouvi e continuei. E fiquei pensando, né? Por quê? Porque o Neto é meio assim, espalhafatoso no bom dia dele, no boa tarde. Quem conhece dele sabe, né? Mas a humildade, e a Bíblia fala, né? Como nós somos cristãos, a gente sempre menciona a Bíblia. A humildade precede a honra. Então, quando a gente quer ser honrado, seja humilde. Então, eu estou falando aqui, não é? Eu que até numa conversa num dia que eu falei, Neto, eu queria poder falar isso, porque essas pessoas que me perguntam, você sente orgulho do Neto? Né? Então, é a oportunidade de eu responder. Eu respondi pessoalmente, individualmente falando, mas eu estou falando aí, né? Para muita gente que está assistindo no YouTube e outros lugares também, né? Essa realidade. Claro que eu tenho muito orgulho, e o orgulho maior é da honestidade e da simplicidade. Agora, a alegria que ele proporciona para nós, aí também já é uma outra situação, né? É uma alegria porque a gente hoje pode desfrutar de algumas coisas que a gente talvez não teria essa situação, né? Não teria essa condição. Então, é por isso que eu pedi até, né, na época, eu falei, Neto, a gente podia fazer um podcast. Aí ele falou, pai, vamos ver e tal. Eu nem sabia que ia ser tão rápido, né? Não, e aí ele falou, pai, vamos fazer, vamos. Então, a palavra que eu dou para as pessoas agora, já provavelmente já caminhando para o fim. Ia falar isso mesmo agora, para tu deixar um recado final para a galera aí. Vamos lá. O recado que eu deixo para os pais. Uma vez, quando eu fiquei em dúvida, porque as pessoas falavam para mim assim, como é que esse negócio do Neto trabalha, não precisa ajudar em casa, você não ajuda ele, e quando ele quis comprar alguma coisa, você mandou ele trabalhar. Eu acho isso errado. Alguém falou um dia para mim, e isso ficou na minha mente. Eu falei, será que está certo isso? E eu tive uma comprovação, uma vez que eu fui assinar um documento de um certo valor num banco, e o gerente estava lá, e ele falou, e eu falei para ele, ele falou, eu falei de uma moto, né? Passei, enquanto ele estava assinando, eu também olhei uma moto assim, bem pertinho, eu falei, essa moto é linda, né? Ele falou, essa moto é minha. E eu falei para ele, é mesmo? Era uma moto, era uma BMW daquelas grandonas, né? Ele começou a falar da moto, ele falou, eu tenho carro e tudo, começou a falar, né? Aí eu falei, poxa, mas você, nessa época o Neto vendia, eu esqueci até de falar essa, hein, Netão? Ele vendia açaí Na Praça carrinho na Praça Barão, São Vicente. em São Vicente, perto do shopping. Esqueci de colocar essa daí. Então essa daí agora vai de gancho. E ele estava vendendo lá. E aí ele falou para mim assim, o gerente falou, mas eu tenho tudo isso hoje, eu sou gerente geral do Banco X, né? Mas minha família não tinha poder aquisitivo avantajado, não. A gente veio de uma família simples, de uma família humilde. E o meu pai, eu não falei nada, nem falei nada a respeito do Neto. Perguntei da moto só e dele. Sim. E ele falou assim, meu pai falou para mim assim, meu filho, eu não posso te dar nada. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, arrume um emprego. Arrume um emprego e o resto aqui de casa eu vou arrumar tudo para você. Comida, casa, você não vai precisar investir com nada. E eu entrei como contínuo no banco naquela época, chamava contínuo, eu acho que não existe mais isso. Era seu estagiário. É o que entregava, né, de um banco para o outro, o contínuo. Depois foi para atendente, virou caixa, depois ele ficou um supervisor do banco, depois ele foi para gerente e depois ele se tornou gerente geral. É assim. E aí ele falou assim, a maior aprendizado que eu tive, eu agradeço meu pai por isso. Então eu quero dizer para vocês que talvez fale isso para o seu filho, não, filho, mas assim, se você não tem condições, não adianta você querer forçar uma coisa que você não vai conseguir. Então orienta o seu filho. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina o seu filho, sabe, se ele não tem essa condição,
Ensina ele que o trabalho, a honestidade, sabe? Dignifica o homem, né? Dignifica e, além disso, vai alcançar grandes coisas. Você vê, hoje eu só escuto, né, para a glória de Deus, e eu fico muito feliz, eu fico sempre, claro, orgulhoso, é óbvio, né? Todo lugar que a gente vai, o seu pai do Neto Pousa, né? É que geralmente, nas famílias, no modo geral, é o pai que ajuda os filhos, né? Isso é muito pouco quando o filho ajuda o pai, né? Os pais, é bem o contrário, né? E, geralmente o cara fala, aquele ali é filho do fulano, né? É filho do ciclano, aí é o filho de tal, né? Eu já sou o contrário, o pessoal fala, esse é o pai do neto, né? Então é mais ou menos o contrário, né? Então, claro, a gente sente um orgulho muito grande, a gente fica bastante alegre de ouvir, né? Todo mundo fala, onde a gente vai, fala assim, aí eu olho o nome, né? Sérgio Pousa Filho, né? Ele é Sérgio Pousa Neto. Às vezes eu só coloco Sérgio Pousa. Aí a pessoa fala, eu faço aula com esse Sérgio Pousa aqui e tal. Esse Pousa aqui é o Neto Pousa, né? Aí eu falo, Neto Pousa é meu filho. Então, é uma alegria, é uma honra muito grande, né? A gente sente assim um orgulho tremendo. Então, ensina, educa, sabe? Esse é o caminho que você vai poder ver o seu filho próspero e abençoado, ensinando o que é certo, ensinando o bem, né? Às vezes as pessoas querem uns atalhos para conseguir alcançar grandes coisas, e os atalhos são atalhos terríveis, terríveis. Querem obter coisas, querem ter uma BMW, mas de que jeito? Fazendo coisas erradas, caminhos errados, para quê? Para amanhã ou depois, perde a BMW, perde tudo, perde a dignidade, perde a honra, perde... É isso? Não. Isso aí. É construir a sua vida com solidez, é construir a sua vida solidificando ela nas coisas certas, porque aí você pode ter certeza que vai estar alicerçado e vai ser muito difícil alguma coisa acontecer para desmoronar. Por quê? Porque está alicerçado, foi construído dentro de um padrão, de uma conformidade de verdade. Então isso aí eu indico para você e para os pais no modo geral. Não desacredite dos seus filhos. Não desacredite, né? Não desacredite. Apoie, né? Apoie o que eles vão fazer, né? É para o bem, é coisa do bem, então apoie. Talvez o valor, mas eu queria que meu filho ganhasse 50 mil por mês. Mas seu filho fez alguma coisa, é R$1.000, é R$800, apoia, não tem problema. Hoje é esse valor, amanhã ele vai conseguir alcançar coisas maiores. É isso. Top demais, pai. Eu agradeço o primeiro episódio nosso aí, a gente já começar com a corda toda, né? Para você que tá em casa, que tá no carro, que tá escutando aí agora. Espero que você possa entender a jornada e a construção de tudo que a gente vai fazer pelos próximos episódios. Tem muita coisa boa chegando por aí, muitos convidados que, de alguma maneira, construíram a figura do mosaico na minha vida. Nesse primeiro episódio, a gente teve como intuito trazer realmente a esfera de abrir a caixinha da vida do Neto, para que você possa cada vez mais se conectar com a gente. E se esse episódio fez sentido para você, nesse primeiro episódio, já vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que chegue as notificações com frequência para você, compartilhe com outras pessoas, nos sigam nas redes sociais através do @NetoPousa ou até mesmo o @NPCompany, porque nós vamos estar trazendo cada vez mais conteúdos para que você possa estar sempre por dentro de todas as nossas novidades. Pai, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. É uma honra para mim, de verdade, viver esse momento. É meio louco que eu vou falar assim, mas eu sou um cara que eu vivo o curto prazo com muita intensidade, mas sempre preocupado com o longo prazo. Em todas as coisas que eu proporciono ou proporcionei, primeiro que foi Deus, eu só peço que eu só seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, para que eu possa ajudar mais. Então, se eu tenho que ser uma pessoa, um canal de bênção na vida de outras pessoas, eu tenho que ser na da minha família também. Mas porque foi uma ideia que você falou, né, do podcast, saiu o NPcast, tá tudo muito bonito, muito legal, um time incrível junto com a gente aqui também. Mas, como eu falei, eu sou um cara muito intenso e forte no curto prazo, mas sempre visando o longo prazo. E eu tenho certeza que esse dia aqui é um dia que vai ficar registrado para que outras gerações possam assistir
a oportunidade de uma história que é você querer mudar de vida, que é realmente você conseguir. Você vai ver, vocês vão ver em casa, ou aonde vocês estiverem, as próximas pessoas que vão estar aqui dentro, como é a ideologia de vida e como é o raciocínio de quem empreende. Você vai ver que nada é fácil, que nada é simples como falam, mas que exige muito sacrifício, existe muita verdade. Então, para mim é muito honroso estar com meu pai no nosso primeiro episódio. E fique atento para que os próximos você esteja pronto junto com a gente, caminhando com a gente, porque vem muita novidade por aí. Tamo junto, muito obrigado a todos. Netão, só 2 palavras. 2. Obrigado. E Deus te abençoe. Como é que eu fecho esse primeiro episódio? É isso, galera. Tamo juntas. Até o próximo episódio. Eu que agradeço, pai. Beijo pra todos vocês. Nos aguarde que tem muita novidade chegando no NPcast na área. Um abraço a todos e tchau, tchau.